sentar. Graça e paz, bom dia. Somos luz na luz de Jesus, amém. Graças a Deus. Olha só, eu estou servindo de modelo hoje, estão vendo? Tem um novo modelo, vou até virar de costas para os irmãos verem. Modelo preto da nossa camiseta. A gente está muito feliz por começar essa jornada como lançamos na semana passada, desse ano, com essa temática, com essas ênfases. Graças a Deus por isso. Antes, eu quero também indicar alguns livros que tem a ver com o que nós vamos conversar hoje, na verdade, com o que a gente vai conversar durante o ano, que estão de promoção. A nossa livraria continua de promoção, tá bom? Olha só, um chamado à reforma espiritual, as prioridades do apóstolo Paulo e de suas orações. O Donald Carson é um pastor tido por muitos como um grande estudioso do Novo Testamento. Você pode adquirir lá, você vai ser surpreendido. Falando em surpreendido, a gente tem outro gigante do estudo do Novo Testamento, N.T. Wright, provavelmente o maior teólogo do Novo Testamento, que está vivo, surpreendido pelas Escrituras, como as Escrituras são para nós um chamado à nossa vida de relação com o Senhor, de devoção com Ele. E esse outro livrinho pequeno, de outro autor que eu particularmente gosto muito, Henry Nouwen, como que chama? Conversa Espiritual, a beleza e a profundidade da espiritualidade, o do nosso ame, espiritualidade explicada de maneira simples, fininho, e vai abençoar muito a sua vida. Eu quero orar então para a gente começar esse tempo mais detido de meditação na palavra do Senhor nessa manhã, nesse tempo curto. Então que seu coração esteja escravo do Espírito que ilumina as nossas mentes e nos faz discernir a vontade de Deus. Você pode orar comigo? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, pela nossa vida em comunidade. Agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito é aquele que em nós suscita as virtudes do Senhor através da tua palavra. E nós vamos abrir a tua palavra essa manhã e queremos, Senhor, com sinceridade e humildade, ouvir o que o Senhor tem para nós, para a nossa vida, juntos como igreja, mas também individualmente na nossa jornada de discipulado com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Você é mais do português ou da matemática? Sabe isso? Exatas ou humanas? Eu brinco que eu sou mais de divinas. Brincadeira, né? Mas na verdade eu sempre gostei mais das humanidades, de palavras, da lógica, do discurso, nesse sentido. E é interessante que a palavra do Senhor é chamada pelos cristãos ao longo dos séculos de palavra, uma palavra. Vocês já pararam para pensar como isso é interessante? A palavra do Senhor é que dá direção para nós, ou seja, o que Ele diz, o que Ele comunica. E a gente encontra essa palavra escrita, organizada, em uma língua específica, em um contexto específico, que rompendo as gerações chega até nós e dá direção, como palavras dão direção, a palavra do Senhor. Uma curiosidade sobre a língua: você sabia que o único jeito de você conseguir fazer cosquinha em você mesmo é se você passar a sua língua no céu da sua boca? Você está tentando aí, né? Ó, língua, e nesse caso a língua, músculo, nessa curiosidade, não só ela, mas escrita, falada, é algo que é muito interessante e desafiador também, comunicar bem, não é? Se você fosse escrever, então, uma história muito importante, talvez a história mais importante, do personagem mais importante, como você começaria o seu texto? Qual é uma biografia muito importante, muito
definitiva que formou o mundo. Existem muitos autores, mas eu gosto de pensar em João, o discípulo de Jesus. O evangelho de João começa de um jeito particular em relação aos outros evangelhos, você já notou? Por isso que os 3 primeiros, inclusive Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Eles têm a mesma ótica e a sua estrutura literária é parecida, seguindo a geografia da Palestina, mas também os anos do ministério de Jesus. Mas João, o evangelho de João não. O evangelho de João é intenso, poético, diferente até. Ele tem propósitos profundos e é um evangelho marcante, talvez o meu favorito, se eu puder dizer assim. Então, o evangelho de João começa de um jeito diferente. Vocês lembram? No princípio era o verbo, ou a palavra. A palavra estava no princípio. Vamos lá abrir esse texto, João capítulo 1, para a gente descobrir um pouco, no começo do nosso ano, das nossas ênfases como igreja, como esse texto, uma introdução ao evangelho, a Deus em Jesus abrindo as cortinas, pode abençoar a gente e dar uma direção para o que a gente quer viver como igreja. João 1, do versículo 1 ao versículo 9. João 1, 1 a 9, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João, aqui João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João era um amigo particular de Jesus. Dentre a comunidade que vivia em torno do ministério de Jesus, os seus discípulos, muitos deles, existiam 12 discípulos, e dentre os 12 ainda 3, Pedro, Tiago e João, mais próximos, mas entre os 3, João era um amigo íntimo, muito íntimo, de Jesus. A Bíblia diz que ele encostou a sua cabeça no peito do mestre, ele ouviu o seu coração, suas batidas. Que mistério é esse? É um mistério descrito aqui, nessa introdução, que é uma introdução completa ao Evangelho. João, então, acha que apresentar a pessoa de Jesus, com essa figura enigmática a princípio da palavra, do verbo, mas também apresentar um sujeito, verbo e sujeito, João Batista, é apresentar de forma clara quem é Jesus e o que ele veio fazer entre nós na sua missão. E eu quero então com você passar por essas duas etapas, esses dois personagens históricos do tempo real, que tinham sangue nas suas veias como eu e você, Jesus de Nazaré e João Batista, o verbo e o sujeito numa frase completa. Olha só, o texto começa dizendo que no princípio era aquele que é a palavra. O Cristo estava com Deus e era Deus. O que isso significa? Talvez seja difícil para você, se você for um leitor atento das Escrituras, não lembrar de outro lugar, de outro início, onde essas palavras são parecidas. No primeiro capítulo de Gênesis, o texto diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. O que João está fazendo aqui então, para a gente entender quem esse verbo, essa pessoa é, essa luz é,
é dizendo para a gente que, se no começo Deus criou todas as coisas pela palavra no seu Filho Jesus, Ele está recriando definitivamente o universo de novo pela palavra, pelo verbo. E verbo é ação na gramática, não é? Na sintaxe, o verbo tem função de ação. E é isso que João começa a descrever ao lembrar a gente que no começo, Jesus, o mesmo Jesus que ele tocou e abraçou, estava com Deus, mas não só estava, era Deus criando realidades pela sua palavra. Lá no princípio, o Cristo, o Filho. Quando Deus nasce entre nós, meus irmãos, em Jesus, o mundo está sendo criado de novo e consertado. E assim como Deus disse, haja luz no princípio, Ele está dizendo outra vez no seu Filho. O texto diz, esse Cristo era a luz dos homens, que ilumina as trevas, e as trevas não conseguem compreender, lutar contra a luz. A palavra do Senhor, saindo como uma lâmpada que ilumina de forma gloriosa todas as coisas e traz luz para a escuridão. Que mistério, né? Como que essa palavra, esse verbo, estava com Deus, então poderia ser alguém diferente de Deus Pai, e era, mas era Deus, então também era o mesmo Deus, um só. Esse é o mistério que sustenta a nossa fé, o mistério da Trindade. Deus em Jesus, vivendo entre nós, é um com o Pai, ainda que seja diferente do Pai. Como palavras são para nós, não é? A sua palavra, quando você fala, sai de você, mas de algum modo ela também tem uma vida própria, e acaba criando realidades nas pessoas, cenários, situações, emoções. A palavra é algo muito central e importante. O que se diz, mas nesse caso não só o que se diz, mas de quem se diz, quem é a palavra. Mas não só sobre a criação, essa primeira parte fala, mas também João está atacando um outro problema, que é a filosofia grega, que já alguns séculos antes de Cristo colocava o verbo, traduzido como verbo em algumas versões, como palavra mais especificamente, o logos, uma palavra que talvez você conheça, como a constante que organizava o mundo, a racionalidade das coisas. Os gregos pensavam assim na sua filosofia, claro, de modo geral, de um jeito que se você encontrasse a palavra, o logos, o verbo, se relacionasse com ele, você encontraria o sentido da sua vida, o porquê das coisas, o padrão para as coisas serem harmônicas como são. O que João está dizendo aqui então, meus irmãos, é que aquilo que os gregos procuravam, os judeus também falavam como a sabedoria personificada, é na verdade uma pessoa e não uma ideia, que ele tocou, que agora vivia, era material, era tangível, ele era a luz, a luz. E o que essa luz faz? Versículo 3, ela cria todas as coisas, como eu disse, palavras criam realidades, no nosso caso ruins e boas, mas no caso do Senhor, cria aquilo que Deus deseja e que é bom. Mas o versículo 4 diz especificamente, eu quero chamar a atenção, nele, nessa palavra criativa, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Nele, em Jesus, estava a vida. Ele possui uma vida especial que ilumina. É o que João está dizendo. Ele é vida, ele é luz, como a gente cantou inclusive agora na nossa canção. Então, de novo, se em Gênesis a luz desafia as trevas, lembra? As trevas
pairavam sobre a face do abismo na recriação do universo que Deus estava criando em torno do seu Filho. De novo, as trevas são desafiadas. A gente cantou, tu és a luz, fuja a escuridão. Já acendeu uma luz, ainda que pequena, dentro de um quarto escuro? Trevas não conseguem competir com luz. Luz ilumina, luz brilha. Deus está dizendo outra vez, em torno de Jesus, o seu Filho, haja luz. E quando essa luz aparece, a vida aparece. Então a ideia é que em Jesus, a vida era tão plena, a ponto dele dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Não é que Ele tenha vida, Ele é a vida. De modo que se Deus deixar de existir, a vida pulveriza. Ele é a vida. E nele a vida é tão completa, plena, perfeita, que ilumina, irradia, sai, transborda. E isso ilumina aqueles que viviam em trevas. O que a profecia diz? E o povo que estava em trevas acerca da natividade viu a luz quando o Messias nascesse. Luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Verbo. Deus cria realidades pela palavra. E quando elas acontecem, as coisas que estavam confusas, escuras. E você já andou no escuro? Completamente no escuro? As coisas ficam mais seguras. Seguras. Então imagina nessa época, ou na época de Davi, que não tinha energia elétrica, andar de um lugar para o outro, viajar sem luz, gente. Por isso que a palavra do Senhor nos Salmos é comparada com a luz, porque ela dá segurança, a gente consegue ver as coisas direito, não ser confundido. Luz para nós. A luz brilha. Então, essa é uma primeira coisa, dessa primeira parte desse texto. João entende que para apresentar o Evangelho, ele precisa apresentar a luz primeiro. A luz primeiro. A luz que traz vida. Luz que traz vida. Traz avivamento. Na verdade, avivamento vem de trazer vida. Avivar, revigorar. Trazer vida. E é isso, inclusive, que nós vamos viver como igreja. E estamos orando para isso. Amém? Avivamento entre nós. E não é um avivamento superficial, meus irmãos. É um avivamento que vem de uma relação com a palavra. Personificada em Jesus. E então comunicada pelo Espírito a nós, hoje. Mas também na palavra. Na palavra. Uma relação com a palavra. Porque luz brilha, gente. Não existe luz que não brilha. Então se a lâmpada está apagada, ela é no máximo uma lâmpada, mas ela não é luz. Porque depois que a luz brilha, brilhou. Não tem meia luz para a escuridão. Qual é o impacto disso para nós, como igreja? Como igreja. Com espiritualidade renovada, no Espírito Santo do Senhor, que dá glória a Jesus, que o enviou. Essa é a nossa tarefa como igreja. Brilhar porque Deus criou em nós um novo Espírito. Não o nosso Espírito, mas o Espírito que é santo, o Espírito de Cristo, brilhando em nós. A luz desafia as trevas, meus irmãos. Desafia as trevas. O quanto as trevas em você estão sendo desafiadas pela luz do Verbo. O quanto os problemas da sua vida com Deus, mas também em comunidade, em sociedade, estão sendo expostos, graciosamente expostos, pela luz do Verbo. Luz expõe as coisas. E se Deus chama a sua igreja de uma comunidade de luzeiros,
colocados num lugar alto, a gente precisa se expor à luz e uns aos outros. A luz vai mostrar as boas coisas, bonitas, mas também as tristes e feias. A luz brilha, e depois que brilha, ela continua brilhando. Agora, não só isso, mas existe um outro personagem, como eu disse, que não é a luz, mas que é colocado aqui como testemunha da luz. João Batista, primo de Jesus, inclusive. Um verbo e um sujeito. E esse sujeito era João, um cara um tanto quanto esquisito para o que se esperava de um profeta em Israel. Ele veio como testemunha da luz. Se tem um verbo, tem um sujeito. E esse é o nosso lugar, identificados nesse texto com João Batista, como testemunha da luz. Nós estamos mais para a lua do que para o sol, entende? Porque a gente testemunha de uma luz que não é nossa. Por isso somos luz. Agora ficou fraco, pastor Jean, como que faz? Somos luz na luz de Jesus. E isso é essencial. Essa ordem é primordial. A nossa luz é derivada, meus irmãos, ainda que seja luz. Vocês são luz, disse o nosso mestre, a nossa luz, mas na sua luz. Então, enquanto a lua está brilhando, que não tem luz própria, isso é uma prova de que o sol continua a brilhar. Mas para brilhar, a gente precisa estar virado para a luz, exposto à luz. A lua tem uma face oculta, escura, você sabia disso? Lá ela não brilha, ainda que a gente não consiga ver daqui da terra. Nós só vamos brilhar como testemunhas, como provas de que a luz brilha, se nós estivermos constantemente expostos à luz. Alguns pensavam que esse João era o Messias, inclusive. E João diz: eu não sou o Messias, vem alguém aí maior do que eu não sou digno dele. E olha esses contrastes, inclusive, desse texto. O texto diz que Jesus sempre existiu, mas que João veio como testemunha. Jesus era Deus, é Deus, e João foi comissionado por Deus. São coisas diferentes, não podem ser confundidas, mas elas têm e precisam manter uma relação orgânica, íntima, de relacionamento, a luz e a testemunha. Qual tem sido então a sua posição, meu amor, meu irmão, em relação a Jesus? Como que você olha para Ele? Como que você vê essa luz? De cima para baixo? Ou de baixo para cima, de quem você precisa para ter vida? Porque Ele é luz dos homens. As ações da gente comprovam o que a gente está respondendo no nosso coração agora. Qual era o objetivo da testemunha de João aqui? O versículo 7 diz: ele veio para que todos crescem na luz. As testemunhas da luz têm um propósito. Um propósito, inclusive, redentivo, derivado da luz, para que todos crescem. E está aqui outra ênfase da nossa igreja esse ano: missão. Se a gente é luz na luz de Jesus, nós estamos em missão, para que todos creiam na luz, e não nas luzinhas derivadas. Todos juntos, brilhando. Essa é a nossa missão. A gente é mais fosforescente do que fluorescente. Você sabe que fluorescente precisa ser exposto à luz, o que é fluorescente, mas quando essa luz, fonte de luz, apaga, o objeto apaga também. Agora o fosforescente não. Sabe o controle do controle remoto, os botõezinhos que ficam no sol e depois no escuro eles emitem luz?
Nós estamos mais para fosforescentes, luzeiros do Senhor, que só tem luz para brilhar na escuridão depois, se forem expostos à luz da palavra do Senhor. E quando ficam longe por um tempo, essa luz apaga. Precisam ser expostos de novo. Precisam ser expostos de novo, e de novo, e de novo, para que a nossa luz brilhe entre os homens. Nós precisamos brilhar, meus irmãos. Quando algo brilha, nada pode conter o brilho dessa luz. Nada. Você lembra de Moisés se encontrando com Deus no Monte Sinai, depois na tenda do encontro, no tabernáculo? O que acontecia depois que ele se encontrava com o Senhor, gente? O seu rosto brilhava. Ele tinha que pôr um véu na frente do rosto. Está aqui, nessa imagem, nessa cena que aconteceu no nosso mundo, a descrição do que nós queremos viver como igreja. Encontrar com a luz e depois sair com o rosto brilhando. Brilhando. Brilhando, meus irmãos. Mas o rosto de Moisés apagava. O seu brilho esvaecia depois de um tempo. E aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3, que ainda que esse momento com Moisés, na dispensação da lei, fosse cheio de glória, com o rosto dele brilhando, porque ele havia se encontrado com o Senhor, quão maior não vai ser a glória do ministério do Espírito em nós, na igreja. Você deseja viver isso esse ano? Se encontrar com o Senhor, juntos, ainda que o encontro dominical, comunitário, seja um eixo para a nossa espiritualidade, da qual a gente não vive sem, essa luz vai apagar, se você não se expor à luz do verbo, todos os dias, em casa, mas também com seus irmãos, em comunidade, em solitude, mas também em comunhão. Nós vamos falar sobre isso no começo desse ano, sobre disciplinas espirituais, a vida no Espírito, como isso deriva da palavra do Senhor e sustenta a gente como uma árvore fincada do lado da água, viva, sempre viva, porque está sendo alimentada. Então brilha, igreja luz, brilha. Esse é seu chamado. Você nasceu para brilhar. Mas note que o brilho é diferente do brilho das estrelas e dos famosos. Nesse sentido, a gente foi chamado mesmo é para ser como João Batista, que diminua eu até que o Senhor cresça. E na medida em que a gente se diminuir, meus irmãos, nós vamos brilhar mais e não menos. Mais. Eu queria muito que seu coração se sentisse desafiado. Como está o meu coração? O coração do conselho, da liderança da igreja. Não porque a gente dependa de que Deus dê uma experiência extraordinária, mas porque nós precisamos de uma visitação do seu Espírito. Muito mais, nós somos feitos para essa visitação, de modo que o nosso coração está inquieto, se a gente não se expor à luz de quem nós recebemos a vida, primeiramente. Nele está a vida, e essa vida era a luz dos homens. Versículo 7, na verdade 9 diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Está chegando a luz. Está chegando. Ela chegou no primeiro século, e agora ela está chegando, porque nós estamos pedindo: vem, Santo Espírito, vem e ministra nosso coração, dá experiências profundas, duradouras, com impactos reais, de transformações reais na nossa vida, na criação dos filhos, no jeito de trabalhar, de ser cidadão,
de se engajar na comunidade do reino. Vem, luz do Senhor, porque nós somos tua luz. Eu queria terminar lembrando o que C.S. Lewis disse, uma frase famosa dele até. Ele diz: eu creio no cristianismo como eu creio no sol, na luz do sol. Não porque eu vejo quando o sol nasce, mas porque através do sol eu consigo enxergar todas as outras coisas. Pela luz que brilha, eu consigo enxergar tudo ao meu redor. Tudo ao meu redor. O Verbo e nós, junto com João Batista, o nosso irmão, os sujeitos dessa frase que Deus está tentando formar na nossa igreja esse ano. Ele é a luz, nós testemunhas. Numa frase correta, o Verbo existe para o seu sujeito, e nós existimos para o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua graça de enviar Jesus como aquele que é para nós a nossa própria vida, a nossa própria condição de viver do jeito certo. Estava nascendo a luz e as trevas não podiam abraçar a luz e conter essa luz que começou a brilhar, e que ela brilhe no nosso meio, Senhor. Ela tem brilhado há tantos anos, então brilhe, Senhor. Aqueles que estão com essa chama bem apagadinha no coração há um tempo, que essa brasa se junte com outras brasas aqui, e que esse fogo acenda outra vez, a luz do Senhor, iluminando a gente, as nossas realidades, os nossos pecados, mas também tudo aquilo ao nosso redor, onde a gente estiver, Senhor, ilumina. Então, se a gente estiver trabalhando com alguém que está vivendo em trevas e sem direção para viver, se a gente chegar como luz no Senhor, que essa pessoa enxergue aquilo que ela foi feita para viver, porque nós somos luz do Senhor. Luz, Senhor, a tua vida, a tua luz, a tua direção para o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.